Nosso próximo assunto que a gente vai conversar agora, que eu vou trazer um resumo aqui para vocês, lembrando que tem tudo no nosso encontro completo, mas aqui a ideia é trazer os principais tópicos em relação aos pilares da saúde. Quando a gente pensa em pilar da saúde, a gente vai pensar naquilo que dá estrutura para a nossa saúde, mas sempre se lembrem que saúde é uma coisa sistêmica, ampla, complexa e que vai muito além da ausência de doença. A ideia desses 3 pilares aqui, baseados na medicina ayurvédica, nas medicinas tradicionais, é trazer uma estrutura para o nosso corpo, para o nosso sistema, para ajudar a gente, principalmente no sentido de prevenção, para a gente se tornar de fato seres mais saudáveis. O primeiro deles é a alimentação. A principal dica é a seguinte: você entender qual é o seu padrão alimentar constante. O que mais você costuma comer? O que mais que está presente na sua rotina, no seu dia a dia? Como são os horários? Você respeita a sua fome? Traga algumas reflexões sobre isso, se for necessário, faça um recordatório alimentar, que é você anotar durante 7 dias tudo que você consumiu, os horários, quantidade de água, tudo bonitinho, anota lá também, e a consistência das suas fezes, o horário que você evacuou, como também está a sua urina. Essas coisas são importantes para você entender como que está funcionando o seu metabolismo em relação a essa parte da sua alimentação. Então façam isso e vejam como é que tá, e vai trazendo essa leveza aos pouquinhos, entendendo o que está acontecendo, por que você está consumindo esse tipo de alimento, certo? Mas a ideia aqui não é ser uma coisa terrorista nutricional, é para que você tome consciência do padrão que você está comendo e o porquê disso. Coma também com presença, consciência, se alimente devagar, mastigue, tenha bastante presença no momento da sua alimentação, respeite o seu momento da fome e saiba diferenciar a fome de verdade de uma fome emocional. Entenda quando que você está cheia. Por isso que é legal você consumir devagar, porque isso vai dar tempo do seu corpo alimentar. Se a gente come muito rápido, a gente não tem tempo de assimilar e às vezes a gente acaba comendo mais do que a gente precisa. As principais dicas agora são essas. Vocês encontram mais informações no nosso encontro gravado. O segundo pilar seria o sono, também muito importante e muitas vezes negligenciado na nossa sociedade atual. Quando a gente pensa em sono, a gente precisa entender a quantidade de sono adequado para cada uma de nós. 8 horas vamos dizer que é o básico, mas a gente tem algumas pessoinhas que variam. Então entenda qual é o tempo de sono que você precisa para você ficar bem. Tem algumas pessoas que precisam de 7 horas, outras 7 horas e meia, outras 8, outras precisam um pouquinho mais. Então tente entender qual é o seu padrão e se ajuste a isso. Tenha horários regulares de sono e cuidado com o excesso de telas, pensando que a gente geralmente passa muito tempo em frente às tecnologias. Então, tome cuidado antes de dormir, de repente saia desses estímulos 30 minutos antes de ir para a cama, senão isso vai atrapalhar no seu momento de ser induzido ao sono, vai ser atrapalhada essa questão de melatonina, que é um hormônio que ajuda a gente a dormir melhor. Então, para agora, essas são as principais dicas e lembre-se de tomar sol também, que isso é muito importante para a nossa regulação do sono. E o terceiro pilar, que nós vamos falar mais ainda no outro encontro, é o da sexualidade, tá? Sexualidade, a gente vai comentar mais pra frente, mas a ideia é, o básico é você fazer e cuidar da sua parte sexual quando você estiver com vontade e com prazer devido, ok? Quando a gente pensa nisso também, tem muitas mulheres que relatam pra gente que às vezes não tem prazer, não sentem, então você precisa entender o que seria isso, além dessa questão sexual. Quando a gente fala em prazer, a gente pensa em tesão pela vida, tesão pelo dia a dia. Você tá tendo prazer nos seus outros âmbitos da sua vida? Porque aí, quando você vai para essa questão, isso se explora, isso se amplia. Então, reflitam sobre isso também. Mas a ideia aqui é explorar o seu auto-amor, o seu autocuidado e entender como que você funciona e principalmente se respeitar. E compartilhar isso com a pessoa que convive com você, se esse for o caso.